A paz do Senhor, queridos amigos e irmãos, estamos começando mais uma edição do programa Culto Racional. Nós temos esse compromisso com você e com a Palavra de Deus, de discutirmos esta revelação maravilhosa, versículo a versículo. Essa é a proposta deste programa. Estamos assim felizes com o Senhor, porque temos certeza que o Senhor, com a sua santa palavra, está alcançando a sua vida, alcançando o seu coração. E estamos meditando Romanos, capítulo 5, hoje a gente vai avançar já no versículo 6, eu quero convidar você a estar conosco nesse estudo. Além disso, nessa página aqui da TV Monte Sião, nós temos todos os outros programas anteriores, e nós gostaríamos, que você fique à vontade, se você quiser, pode baixar os programas, pode mandar suas considerações, ou pode simplesmente assisti-los. Então, seja bem-vindo, Deus abençoe. O nosso objetivo aqui é honrar a palavra de Deus, é fazer a sua vontade, propagar a sua palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, e queremos que você seja alvo, dessa palavra que só nos abençoa, essa palavra que é luz para os nossos caminhos. Eu quero convidar você, portanto, para uma oração e darmos início à nossa meditação de hoje. Senhor bendito, glorificado, Senhor, e exaltado é o teu nome para todo sempre, Senhor. Glorificadas são as tuas obras. Senhor, nós te adoramos, nós honramos a ti, a tua palavra, e nos alegramos, nos gloriamos em saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, não por méritos nossos, mas por causa de Jesus Cristo, Senhor. Glórias ao teu nome por isso. Eu rogo nesse instante, ó Santo Espírito, que o Senhor se faça presente, faça a tua presença, Senhor, ser perceptível na vida de cada um daqueles que nos ouvem, daqueles que vão nos ouvir e assistir, que eles sejam alcançados, Senhor, pelo poder da tua palavra, sejam convencidos por ti e sejam abençoados, Senhor, que se convertam, que sejam restaurados pelo poder da tua palavra. Portanto, nos ilumine, que tudo que falarmos aqui seja através de uma instrumentalidade nossa, que o Senhor esteja usando para comunicar exatamente aquilo que o Senhor quer comunicar. Me coloco nas tuas mãos, rogo perdão dos nossos pecados, das nossas dívidas, dos nossos defeitos. Rogamos que o Senhor nos ajude a crescermos em ti, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então ler um pedacinho aqui do texto de Romanos, capítulo 5, que diz assim, 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Havíamos, desde programas passados, estávamos discutindo esse aspecto aqui do amor de Deus derramado em nossos corações, e a gente discutiu bastante essa questão que aponta para a espiritualidade, o crescimento de espiritualidade, e a marca da espiritualidade cristã é exatamente esse amor de Deus sendo abrangente em nossas vidas. Todos têm o amor de Deus, e particularmente esse aqui é o ágape, que é o mesmo amor que tem sido falado em João 3,16, etc.,
que é o amor sacrificial, é aquele amor que faz com que o penitente entregue a sua vida para benefício do reino de Deus, entregue sua vida por amor a Jesus. É esse amor que nos constrange a deixar que o Espírito de Deus dirija a nossa vida, transforme a nossa vida. E se nós ouvimos a sua voz, se nós deixamos ele nos limpar pela sua palavra, se nós deixamos ele nos orientar, o amadurecimento cristão em espiritualidade vai ser uma consequência normal, uma consequência natural. E, portanto, todo aquele que é nascido de novo está em pleno crescimento em espiritualidade. Tá? E o alvo disso é a estatura completa de Cristo, varão perfeito, a perfeição do próprio Jesus. É projeto de Deus, é projeto do Santo Espírito de Deus, injetar em minha vida, através do fruto do Espírito, do ensinamento da palavra, do crescimento, né? Isso todo cristão tem, e é claro, em níveis e em velocidades diferentes, aí tem a ver com a dura cerviz nossa, tem a ver com a nossa entrega, numa velocidade maior ou menor, a abrangência que nós damos para o Espírito de Deus atuar em nossa vida, e isso vai variar muito. Mas o alvo é o mesmo. O Senhor quer replicar, né, o seu Filho aqui na terra, quer que eu seja parecido com Cristo, né, no caráter. E Paulo disse, olha, igreja é Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus, ele quer aparecer na minha vida, ele está em mim, né? Ele está em mim, e o alvo é que essa natureza corrompida, que se opõe contra Deus, seus ideais, ela vá cada dia sendo amortizada, crucificada, para a natureza divina vir à tona e andarmos aqui numa trajetória cujos passos o próprio Cristo confirma com a sua presença. Então, é nesse sentido que a gente vê no versículo 3 que diz, não nos gloriamos apenas na esperança, né, da glória, né, na esperança de sermos glorificados, na esperança da vinda do Senhor, etc., mas também nos gloriamos na tribulação. Aí vem dito que a tribulação produz a paciência a experiência a esperança, e diz, se você esperar em Deus, se você confiar na voz do Santo Espírito de Deus da sua vida, se você confiar nas promessas do Senhor, fique tranquilo, não haverá confusão, não haverá desespero, porque Deus, ele sempre cumpre o que ele diz, é o Senhor. E quando o Espírito de Deus injeta o amor de Deus no nosso coração, isso vai no nosso íntimo e nos dá essa paz, essa harmonia, essa tranquilidade naquilo que Deus diz, que a gente sabe que ele vai cumprir, né? Tudo aquilo que o Senhor prometeu à sua igreja, né? Tudo aquilo que o Senhor prometeu que ainda vai fazer, com certeza, todo cristão ele tem certeza, porque é o Espírito de Deus que comunica, o próprio Deus está testificando com ele. Então, isso faz parte de uma doutrina maravilhosa, né, do cristianismo, e que nos coloca assim, em alerta e em desafio, né? Esse alvo a ser alcançado da maturidade cristã é um desafio para todos nós, porque diariamente nós lutamos contra essa natureza corrompida, que não tem mais poder para me escravizar, mas ainda perturba. Com certeza perturba, a gente só vai se livrar dela quando sairmos desse corpo, que ela está incrustada, né, nesse corpo, e vamos receber, portanto, um corpo celestial no arrebatamento da igreja, na ressurreição, um corpo imortal e incorruptível. Incorruptível significa sem essa natureza desgraçada, miserável. Um corpo santo, incorruptível, que nunca mais será corrompido pelo pecado. Entendeu? Essa é a glorificação da igreja, e eu tenho essa esperança e essa certeza. O Senhor fará isso comigo, fará isso com a sua igreja, e isso é maravilhoso. Bom, e o versículo 6 introduz algumas ideias adicionais que a gente começa a discutir hoje. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, né, morreu a seu tempo pelos ímpios. Essa expressão aí, nós ainda fracos, dentro desse contexto, está dizendo que nada que nós fizéssemos levaria ou daria, né,
o direito a nós de chegarmos na presença do Senhor. Nada. Porque já nascemos com a natureza de oposição contra Deus e contra os ideais. A natureza do pecado, que não tem comunhão com Deus, que não comunga com Deus em nenhum momento. O Senhor não tem comunhão com a nossa natureza corrompida. Não tem. Não adianta dizer que tem, porque não tem. Se Deus é santo, infinitamente santo. Por isso que Ele nos comunica a sua própria natureza, para que possamos fazer parte, né, da sua natureza e, a partir dali, termos comunhão com Ele. Termos comunhão com Ele. O Senhor, Ele comunga com a sua própria natureza, que é santa. E Ele instalou em mim e em você a sua natureza. Então, nada que pudéssemos fazer de nós mesmos, né, mudaria a nossa situação de condenação, né, espiritual, a nossa condenação de escravidão do pecado. Então, é Cristo, observe, Cristo estando nós ainda fracos, foi o que Ele fez, morreu no seu tempo, a gente vai discutir cada detalhe desse. Então, isso significa que há um equívoco muito grande. E agora eu tenho que falar com muita sinceridade, sem nenhum preconceito, eu peço que você me entenda, isso é um contexto teológico, do ponto de vista cristão, é claro, e isso coloca em xeque muitas religiões no mundo que pregam a aquisição dos benefícios divinos, particularmente a glória, a salvação, aí depende muito do que a religião prega, mas a partir de méritos pessoais. Porque quando pregamos méritos das pessoas, significa que a gente está achando que a nossa justiça, a nossa verdade, pode competir com a verdade de Deus. Pode competir com a justiça de Deus. A palavra de Deus deixa claro em Isaías 64, que a nossa justiça é trapo de imundície. Podemos ser até religiosos, dedicados, etc., mas a raiz do pecado, a natureza corrompida, continua em todos os seres humanos. Só ela já é suficiente para nos condenar, porque ela é inimiga de Deus. Então, externamente, podemos até ter uma vida piedosa, cumprir dogmas das religiões, das igrejas, cumprir, né, aquela lei, entre aspas, né, não fazer isso, não fazer aquilo, mas a nossa reprovação no nosso interior continua. Se não deixarmos o Senhor Deus, com o seu projeto de redenção, de restauração, nos alcançar, se não nos convertermos, se não permitirmos que o Espírito de Deus entre em nossa vida, se não nascermos de novo, do ponto de vista que Jesus Cristo falou para aquele religioso, poderoso, importante, sábio, chamado Nicodemos, se não nascermos de novo, não participaremos dessa natureza divina que nos restaura. Essa é a questão. Então, por mais bondade que a gente faça, por mais que... olha o que Paulo diz, a sabedoria, né, do Espírito de Deus. Ainda que eu dê a minha vida, ainda que eu entregue o meu corpo, se não tiver amor, se não houver relacionamento com Deus, se não tiver essa aprovação do Senhor, isso é em vão, nada seria. E essa natureza corrompida é tão desgraçada que até certos atos de bondade, né, até certos atos de humanidade, etc., que os homens aqui aplaudem, né, e é claro, por contraste, diante de tanta maldade, quem faz uma bondade tem que ser aplaudido nesse mundo miserável, quando na realidade todos deveriam fazer bondades, né? Mas mesmo essa bondade que a natureza corrompida faz, ela esconde certas motivações egoístas, né? Muitos fazem essas coisas para receber os louros mesmo dos homens, para receber os aplausos. E outros, pior ainda, acham que fazendo suas bondades, fazendo suas obras, né, podem competir diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho o direito de estar aqui na tua presença, porque não é tua santidade que avalia a minha vida, são as minhas obras que os homens avaliaram, que são boas, e portanto eu tenho o direito de estar aqui. Mas do ponto de vista de Deus, nós somos reprovados. Não há nada que eu faça aqui, de bondade ou do que for, que me coloque em situação de aprovação diante de Deus,
com respeito à minha questão espiritual que eu tenho com Ele. Os homens podem me aplaudir, tá? Mas nós já estamos reprovados no nosso íntimo. O homem já nasce com a natureza inimiga de Deus. Mas o Senhor Deus não abandonou a humanidade nessa situação. Ele enviou o seu Filho para intermediar, né? Para ser o mediador entre os homens, a humanidade e Ele. Jesus, ele assume legalmente a condenação dos homens diante de Deus, porque a santidade de Deus já havia condenado a humanidade toda. Jesus, ele assume a minha condenação, e é através dessa condição que ele se torna o meu substituto diante de Deus. Então, através de Jesus, observe, através de Jesus, Deus pode aceitar, o Senhor pode aceitar a mim e a você para um relacionamento. É o sangue de Jesus derramado na cruz que torna Deus propício àquele que crê em Jesus. Por isso que salvação só em Jesus. E é isto que é salvação. Você pode fazer 1 milhão de obras aqui, pode dar no final da sua vida, ou no decorrer da sua vida, dar toda a sua fortuna para os pobres, mas isso ainda é infinitamente menor, observe, menor do que as exigências da justiça de Deus. As sanções que a justiça de Deus, a santidade de Deus estabeleceu contra o pecado e o pecador, só quem a satisfez foi o seu Filho, que entregou a sua vida por mim e por você, para nos levar até a presença de Deus. Então está dito aqui, porque Cristo, estando nós ainda fracos, fraco nesse sentido, né? Ele vai e morre a seu tempo por todos nós. E isso é algo assim, tremendo, né, da graça, do amor de Deus manifestados, tá? Não há como, né, a gente, ainda que a gente seja religioso, não há como os nossos atos serem aceitos por Deus, né, simplesmente sem Jesus, né? Os méritos das obras podem até ser úteis para os homens, e sabemos que são, né? Porque quando você vai numa favela de pessoas que estão vivendo numa vida miserável, subhumana, e você, com um ato, né, de bondade, você vai lá e socorre essas pessoas, isso é muito digno entre os homens, claro que é. Só que não devemos nos enganar e achar que este ato apenas, é suficiente para resolver um problema de um cataclisma universal que se chama pecado e que nos afasta da santidade de Deus. O próprio Deus disse que isso não funciona quando ele enviou seu próprio filho e sacrificou o seu filho, para através do sangue do seu filho, nós chegarmos na sua presença aprovados. É óbvio, Efésios 2:10, que diz que uma vez que estamos em Cristo, vem na nossa vida, pelo Santo Espírito de Deus, um projeto de Deus, um projeto de estilo de vida, no qual praticamos boas obras. Então, as boas obras, né, que um cristão pratica e deve praticar, não é para ele ser aceito por Deus, não é para ele ser salvo. As boas obras que nós praticamos e devemos praticar, é um testemunho de que somos salvos, não é para sermos salvos, não é para ganharmos digamos assim, a aprovação do Senhor na sua avaliação, mas é para demonstrarmos que já fomos aprovados em Cristo. Essa era a discussão entre Paulo e Tiago. Paulo diz, olha, a salvação, a justificação é puramente pela fé, porque não há mérito para mim e para você diante de Deus. A nossa justiça não pode competir com a dele, que a dele é infinitamente perfeita. A minha, por melhor que seja, não chega aos pés da justiça de Deus. Ela se transforma em imundície. Quando você vai avaliar todas as motivações, o que está no íntimo do homem, vai ver que aquilo ali é imundície diante da santidade de Deus. É disso que estamos falando. Mas é claro que o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele me aceita em Cristo. Né? Quando eu entrego a minha vida ao seu Filho, me arrependo dos meus pecados, o Senhor me avalia agora a partir de Cristo. E o que foi que aconteceu quando eu
me arrependi dos meus pecados e entreguei minha vida a Cristo, o Senhor perdoou os meus pecados em Cristo, porque Ele viu o sacrifício de seu Filho, foi para isto. O Senhor escreve o meu nome no livro da vida, me inclui na sua família, e mais, o Senhor, aí vem a doutrina da imputação, o Senhor imputa a mim, ou seja, acredita a mim, a justiça do seu Filho. Jesus pagou toda a minha dívida legalmente diante de Deus, então Ele transmite para mim e para você essa justiça do Senhor Jesus. E Deus me vê agora justificado, aprovado, Ele se torna propício a mim e um relacionamento passa a acontecer, um relacionamento que aponta para a eternidade. É exatamente isso que estamos falando, e que uma religião, ainda que pregue o bem, ainda que pregue as boas obras, ela não consegue competir com isso. É dessa maneira que o Senhor revelou. A doutrina cristã é exatamente essa. Não há mérito em mim, nem em ti, o mérito é de Jesus Cristo. Agora, o fato de sermos nascidos de novo, o fato de termos recebido uma salvação sem nenhum mérito, sem merecer coisa alguma, isso é a graça do Senhor. Isso implica também numa transformação de vida, isso implica em espiritualidade. E aí as obras decorrentes dessa espiritualidade vão acontecer necessariamente. Paulo disse que para ser salvo não precisa das obras. E ele está certo, porque não é meritório do ponto de vista humano. E Tiago diz, tá bom, mas para eu saber que você é salvo, você tem que mostrar as obras. Para eu saber que sua fé realmente foi uma fé genuína que levou você à salvação, você tem que mostrar as suas obras. Porque se você não mostrar essas obras, então sua fé é morta. Os dois estavam corretos. Só que Paulo se referia ao nosso relacionamento do ponto de vista de Deus, para eu chegar ao Senhor, eu não preciso de obras, porque não são as obras que me levam a Deus, mas a fé em seu Filho, porque quando eu creio em Jesus, eu sou justificado, e o Senhor imputa a mim a justiça de Jesus Cristo, e portanto eu chego a Ele justificado, inocentado, não há mais nenhuma condenação para a minha vida, segundo Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, Tiago diz assim, ótimo, agora, do ponto de vista dos homens, para os homens verem, não é do ponto de vista de Deus, observe, Paulo se referia a esse relacionamento com respeito do homem com Deus, e Tiago se referia num plano horizontal com os homens, para que os homens vejam que de fato eu nasci de novo, que de fato eu sou filho de Deus, que de fato eu fui transformado, necessariamente eu terei que mostrar obras. A obra aí é fruto de uma vida salva, de uma vida transformada. É isso que Tiago estava dizendo. Ele disse, se isso não acontecer, significa que você não nasceu de novo, sua fé é morta. Devemos entender, é desse jeito. Há ali um conflito de argumentos, o próprio Tiago fala que Abraão foi justificado pelas obras, mas essa era uma crença judaica, porque teve uma tradução da Septuaginta, inclusive, que traduz eclesiástico, ela incluiu apócrifo do Antigo Testamento, a Septuaginta. E os judeus preferiram acreditar num apócrifo, que é eclesiástico, que diz que Abraão foi justificado pela fé, prefere acreditar nisso a ter acreditado na declaração do próprio Deus em Gênesis, que ele foi justificado. Lá no Eclesiástico está dito que ele foi justificado pelas obras, mas a declaração do próprio Deus é que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. O próprio Paulo, no capítulo 4, que nós já discutimos aqui, ele diz isso. Ele diz, mas as Escrituras dizem, aqui, capítulo 4, versículo 3, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Observe que Paulo ele faz essa ênfase, tá? Porque ele sabia que havia uma Escritura contaminada dentro do judaísmo, e ele faz referência à verdadeira Escritura, ele faz referência lá a Gênesis. Então, é isso que está em jogo aqui. Então, quando a palavra de Deus diz, estando nós ainda fracos, é essa condição. Não temos condição nenhuma de mudar essa condição. Nada substitui
a Cristo diante de Deus. Nada substitui o seu sacrifício remidor. Mesmo que nos santifiquemos, observe, mesmo que a gente se santifique, que façamos as boas obras, né? Mesmo assim seria uma representação da obstinação dessa natureza corrompida contra a santidade de Deus. Ou você está dizendo que se santificarmos a nossa vida, né, a gente está afrontando a santidade de Deus? Eu estou dizendo exatamente isso. Agora, em que contexto eu estou dizendo isso? Quando eu rejeito a Jesus como Salvador, rejeito a transformação, né, que há em Cristo Jesus, rejeito o seu perdão e digo, tá bom, mas eu vou santificar a minha vida, eu vou praticar boas obras e agora, portanto, Deus vai ter que me aceitar porque eu fiz isso. Não, isso é lixo. Isso é lixo. O Senhor me aceita em Cristo. E tem também o dogma religioso, né, daqueles que se dizem nascidos de novo. E alguns que são de fato nascidos de novo e não entenderam ainda o projeto de Deus para as suas vidas. Então eles acham que cumprir o dogma da sua igreja ou da sua denominação, isso é símbolo de santidade aprovado por Deus. Mas a santidade que Deus aprova é a santidade segundo Ele planejou. Efésios capítulo 1, versículo 4. Que Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Mas esse santo e irrepreensível que Deus nos chamou para sermos, é um projeto de Deus que Ele vai fazer em minha vida, através da minha comunhão com o Espírito de Deus, com o seu Espírito. Ele vai nos transformando. E diz a Bíblia que é de glória em glória, para que a imagem de Jesus, o caráter de Jesus vá aparecendo em nossa vida. É disso que estamos falando. Não é uma santidade segundo dogma de igrejas, de denominações, de comunidades. Não é santidade segundo os homens, mas santidade segundo Deus. E digo, não é santidade para salvar, é santidade para os salvos. Observe, o que salva é a fé, não é? A santidade é para os salvos. Por isso que, sem essa santificação, observe, ninguém pode chegar a Deus. E é verdade, o próprio Deus se encarrega de santificar aqueles que estão em Cristo. Mas não para salvá-los, mas porque são salvos, né? Obviamente. E a santidade está em todo aquele que nasceu de novo. Todo aquele que nasceu de novo é santo. Tem o Espírito Santo em sua vida, então é santo. Agora, esse processo de crescimento em espiritualidade nós chamamos de santificação, que é o que o autor lá falou, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ok? Bom, então, diante do pecado e das suas consequências, nós somos completamente incapazes, incompetentes, desesperadamente incompetentes. Não temos como vencer isso. A humanidade, portanto, está toda condenada diante de Deus, olhando desse ponto de vista. Mas a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou não para que condenasse o mundo, João 3,17, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Observe que nesse versículo já está declarado que o mundo está perdido, e Jesus veio para salvar este mundo. Não veio para condenar, mas veio para salvar. No juízo haverá sim a condenação, mas a primeira vinda de Cristo não foi para condenar, ele veio para salvar. Ele veio para dar a sua vida, entregar a sua vida, para abrir a porta da salvação para todos os homens. Então, nós só podemos agradar a Deus se formos dirigidos pelo seu Espírito. Então, você tem que ser nascido de novo para poder você ser aprovado por Deus, para poder você agradar a Deus. Devemos nascer de novo, não tem jeito. Então, há uma impossibilidade, uma incapacidade humana de reabilitar-se sozinho diante de Deus, do ponto de vista espiritual. Não há como, não há recursos humanos. Não há como você, vamos supor que você comprasse, né? Não há como você comprar isso. Você pode pegar, eu sempre vejo, né, acompanho, né, a questão da economia mundial, e você vê os grupos, os poucos grupos, as poucas famílias bilionárias que existem nesse mundo. Às vezes ocorre ser uma única pessoa que detém boa parte da riqueza do mundo em suas mãos. Mas vamos supor que a gente tenha a pessoa de nome X, que ela conseguisse ter toda a riqueza do mundo na sua mão. Suponha.
ela não tem condição, mesmo com as riquezas desse mundo, que é o que o mundo mais valoriza, né? É o ouro desse mundo. As pessoas se vendem, se matam, né? se desesperam por causa do ouro, por causa da moeda, por causa da riqueza. Elas se iludem achando que a riqueza vai trazer algum valor, no sentido de valor espiritual. Não há como a riqueza fazer isso. E se essa pessoa pegar toda a sua riqueza, tudo que tem, ou se o mundo todo, juntar a riqueza de todo mundo e oferecer ao Senhor Deus, dizendo, ó Senhor, eu te dou isso para o Senhor salvar todo mundo aqui, sem arrependimento, sem Jesus, Deus vai dizer, isso aí é lixo. Vocês não têm condição. Tudo aqui é meu, inclusive. Vocês estão me oferecendo o que já é meu, toda a riqueza do universo é minha. Mas você precisa se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida ao Salvador que eu providenciei. Ele é o meu Filho, Jesus Cristo. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há como eu e você chegarmos na sua presença. Não há como eu me reabilitar na minha posição diante de Deus, ser aprovado pelo meu Criador, se não for através do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Então não vou poder ter perdão de pecados. Não tem como eu sozinho. É claro que eu posso ofender uma pessoa. Isso é muito comum entre seres humanos, fazer uma coisa, e você pedir perdão. E porque realmente você se arrependeu. Às vezes não é um remorso, é um perdão de fato. A pessoa lhe perdoa. E pode ser um perdão genuíno. Não, eu te perdoo mesmo, e se retoma aí as antigas amizades, etc. Isso com a pessoa, né? Mas eu quero saber como é que a gente faz isso com respeito a Deus, quando nós pecamos contra Deus, né? Simplesmente uma conversa com Deus resolve, e Ele passa a mão na nossa cabeça, e não, pode ir, tudo bem. Não, a santidade de Deus exige, a ira de Deus exige a destruição desse pecador, no sentido de que uma condenação eterna. É isso que a santidade de Deus fez, porque ela é tão infinita, que nós nem conseguimos entendê-la, que a reação natural, né, da santidade de Deus frente ao pecado é a ira de Deus, implacável. A ira de Deus implacável, que lança o pecador lá no lago de fogo por toda a eternidade. É disso que estamos falando. Ora, mas esse mesmo Deus que manifesta sua ira, devido à sua infinita santidade, Ele também nos amou e abriu um tempo na história da humanidade, no qual enviou seu Filho, observe, Cristo veio a seu tempo, para que os homens, por causa da demonstração do seu amor, da sua graça, os homens entregassem a sua vida ao seu Filho, para que os homens tornassem o testemunho dele verdadeiro, aceitando o seu testemunho, arrependendo-se dos seus pecados. Porque só Jesus tem poder para remover o pecado, para perdoar e remover a culpa. Só Ele tem esse poder. Mas ninguém em todo o universo na face da terra. Não adianta você convocar, né, entidades espirituais para interceder por você. Deus, o Todo-Poderoso, o Juiz, só se convence com o sacrifício do seu Filho. Esse foi o seu projeto, desde antes do universo existir, Deus projetou redenção, restauração universal em Cristo. Não adianta colocar outro mediador. Qualquer outro mediador é humano, que alguém resolveu canonizar, mas não significa que isso é o que Deus propôs, né? O que Deus propôs foi o seu Filho, que se fez homem, veio entre nós, ficou no meu lugar, no teu lugar. O Senhor executou a sua ira contra o seu próprio Filho, todas as sanções que a sua santidade havia, né, estabelecido, caíram sobre o seu Filho foi punido, considerado culpado no meu lugar, se tornou um criminoso no meu lugar, porque quando nós divergimos da lei do Senhor revelada, nos tornamos criminosos, e foi isso que Deus fez com o seu Filho,
e executou sobre ele tudo aquilo de punição, toda a condenação veio sobre Jesus. Portanto, é só em Jesus que pagou o preço diante de Deus, que foi só ele que fez isso, nenhum outro mediador fez isso, só Jesus fez isso. É só em Jesus, portanto, que o homem consegue chegar ao Senhor Deus. É só através de Jesus. É só crendo em Jesus que você se livra, você tem a libertação dos seus pecados, você tem o perdão dos pecados, você tem justificação aos olhos de Deus, não é justificação aos olhos dos homens. Ah, mas você é um bom homem, você é uma boa mulher, não se preocupe não, quando você morrer, Deus vai considerar as coisas que você fez e vai lhe dar um bom lugar lá na eternidade. Não é assim que funciona, meu prezado. O Senhor já revelou aqui, eu preciso ser justificado pela fé diante de Deus, para eu sair deste plano e chegar na sua presença, porque é através da justificação pela fé em Cristo Jesus que o Senhor se torna propício a mim, como a palavra de Deus revela. E é só nessa condição que eu saio deste plano terreno, quando eu morrer, e sou recebido de braços abertos nas mansões celestiais. Não adianta fazer outro arranjo. É o que Deus fez que vale, não é o que os homens inventaram que vale. Então é disso que estamos falando, justificação, libertação do poder escravizador do pecado, libertação do princípio do pecado, né? Agora, o que rege a minha vida não é mais o princípio do pecado, o que rege a minha vida agora é a natureza divina, né? Além disso, a natureza corrompida, ela não consegue dominar mais a minha vida, não consegue me escravizar, porque eu fui liberto do domínio, né, desse império da carne. Eu fui liberto por causa da graça que se manifesta em minha vida. Então, esse poder de Jesus na cruz do Calvário, ele emana e vem beneficiar todos aqueles que creem em Jesus. Jesus na cruz venceu o pecado, venceu o diabo, venceu todas essas instituições que escravizavam o homem. Jesus venceu e o Espírito de Deus agora, na vida do novo nascido, traz para ele, disponibiliza a ele todas as vitórias de Jesus Cristo. Sozinho eu jamais conseguiria isso. Esse é o ato maravilhoso, o ato libertador do Senhor. Fui livre da condenação. O Senhor simplesmente condenou o seu filho em meu lugar. E diz assim a Bíblia: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, agora não são mais escravos da natureza corrompida, mas segundo o Espírito. Eles ouvem agora a voz do Santo Espírito de Deus, da natureza divina em suas vidas. Eu vou ficar por aqui. Semana que vem a gente vai entrar falando um pouquinho da ira de Deus, né, avançar um pouquinho nesse tópico, de outras questões que nós não podemos, diante de Deus, apresentar com os nossos próprios méritos. E ali nós vamos avançar um pouquinho, amadurecer um pouquinho mais essas coisas que começamos a falar hoje, Romanos 5, 6. Deus te abençoe, muito obrigado por estar conosco e a paz do Senhor para todos.